Calorimetria é o estudo do calor. Calor é energia em trânsito que passa espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Nós podemos medir o calor em calorias, cujo símbolo é cal, ou em joules, cujo símbolo é J. A relação entre essas duas unidades é que uma caloria é aproximadamente 4,18 joules. O calor pode ser calor sensível, que é o calor que faz variar a temperatura do corpo, ou calor latente, que faz mudar o estado físico do corpo. Vamos iniciar o estudo pelo calor sensível. Principais conceitos de calor sensível: calor específico e capacidade térmica. O calor específico é característica de uma substância. Isso é muito importante. Nós podemos ter o calor específico da água, o calor específico do óleo, o calor específico do alumínio e assim por diante. A capacidade térmica é característica de um corpo. Assim, nós temos a capacidade térmica de uma piscina com água, a capacidade térmica de uma panela de alumínio e assim por diante. Simbolizamos o calor específico por C minúsculo e a capacidade térmica por C maiúsculo. Calculamos o calor específico dividindo Q, que é o calor trocado pelo corpo, massa do corpo e a variação de temperatura sofrida. Enquanto que a capacidade térmica nós dividimos o calor trocado pela variação de temperatura sofrida. Um exemplo. Um corpo de 48 gramas de massa está na temperatura de 56 graus Celsius, quando recebe 600 calorias de uma fonte térmica, e sua temperatura sobe para 81 graus Celsius, sem mudança de estado físico. Determine, letra A, o calor específico da substância que compõe este corpo, e letra B, a sua capacidade térmica. Primeiro vamos colocar em destaque os dados. A massa, 48 gramas. O calor trocado, 600 calorias. A variação de temperatura sofrida, ΔT, que é a temperatura final menos a inicial, então 81 menos 56, 25 graus Celsius. Vamos lá, começando letra A, calor específico, dividimos Q por mΔT. Substituindo por valores, o calor Q é 600 calorias, a massa 48 gramas e a variação de temperatura 25 graus Celsius. Fazendo a divisão, nós temos que o calor específico desta substância é 0,5 calorias por grau Celsius. Agora a capacidade térmica desse corpo. Inicialmente colocamos a equação, substituímos pelos valores, 600 calorias dividido por 25 graus Celsius. Obtemos 24 calorias por grau Celsius. Conclusão. Significado de calor específico. Este corpo é feito de uma substância que necessita de 0,5 calorias para que 1 grama aumente a sua temperatura em 1 grau Celsius. Significado de capacidade térmica. Este corpo necessita de 24 calorias para que a sua temperatura aumente em 1 grau Celsius.
Equação fundamental de calorimetria. Do conceito de calor específico, podemos deduzir a equação fundamental da calorimetria. Pegando a equação do calor específico, isolando a variável Q, aqui temos a equação fundamental da calorimetria. Q é igual a mc ΔT. O calor trocado é a massa do corpo vezes o seu calor específico vezes a variação de temperatura sofrida. Aí temos Q, calor trocado, M, massa do corpo, C, calor específico da substância que compõe o corpo, ΔT, variação de temperatura sofrida pelo corpo. Outro exemplo. Determine a quantidade de calor necessária para que um copo de alumínio de 10 gramas tenha sua temperatura variando de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. O calor específico do alumínio é 0,22 calorias por grama grau Celsius. Inicialmente, colocando os dados em destaque, massa 10 gramas, calor específico do alumínio 0,22 calorias por grama grau Celsius. A variação de temperatura sofrida, temperatura final 100 menos a inicial 20, 80 graus Celsius, portanto, chamando a equação, substituindo pelos valores a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Observe que algumas unidades foram colocadas de outra cor, essas unidades são canceladas, grama com grama, grau Celsius com grau Celsius, sobrando apenas caloria, que é a unidade de calor. Portanto, 176 calorias.